Olá, elite da língua portuguesa, vamos detonar, continuar aí com transitividade. Iniciei na aula passada com vocês os aspectos da transitividade aí, falei de um básico, termos relacionados a verbos, né, que é objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e agente da passiva. De uma forma bem tacanha, bem básica, eu falei de transitividade e vou fazer agora, farei exercícios de fixação, só para depois fazermos de concursos públicos. Beleza, galera? Vamos de escolinha mesmo, nós estamos no módulo básico do curso. Eu tenho que te dar base para as questões difíceis do CESP no módulo avançado. Eu tenho que te dar base. Eu estou aqui para te dar base, Você lembra que eu falei morfologia vai te levar à análise sintática, que vai te levar à finalidade, as questões que mais caem em concursos. Então vamos lá? Então eu coloquei aqui, ó. Depois que a gente viu transitividade na aula passada. Deixa eu voltar aqui. Quanto à transitividade, classifica os verbos em destaque. Bem fácil. Polícia Federal é o sujeito. Prende, quem prende, prende alguém. Isso aqui completa o verbo e não há preposição. É o chamado objeto direto. Ou seja, esse termo está ligado ao verbo diretamente. Este termo está ligado ao verbo diretamente. É uma ligação direta. Então, nós o chamamos de objeto direto. Então, o CESP gosta de usar o nome complemento verbal direto. É um complemento verbal? Quem é o núcleo aqui? Delator. Né? É um núcleo. Está sem preposição obrigatória o núcleo. Então, é o chamado objeto direto. Agora, outra básica. Mercado é o sujeito. Não acredita é um advérbio de negação, adjunta adverbial. Quem não acredita em. O verbo acreditar pede a preposição em. Então o verbo aqui, isso aqui é o chamado objeto direto. Né? É aquele conceito que eu dei na aula passada para vocês. O verbo está ligado ao complemento diretamente? Não. Entre o verbo e o complemento existe um elo. Ou seja, existe um elemento de ligação. Que é quem? A preposição. Por isso que nós chamamos aqui nesse caso de transitivo indireto. O núcleo aqui é a palavra promessa, completa o verbo acreditar. Beleza, professor? O não é uma adjunta adverbial de negação. Beleza. Não estou trabalhando com nada difícil. Estou fazendo as definições da aula passada. Vamos lá. Depois a gente complica. O presidente do Senado participou da reunião. O presidente do Senado é o sujeito. Olha o verbo participar. Quem participa, participa de. Nesse caso, o da reunião está se referindo ao verbo estar. Esse verbo participar está pedindo a preposição de, está, quem participa. Isso que é uma preposição de caráter obrigatório. Então, isso aqui é um objeto indireto ou complemento verbal indireto. Lógico que é diferente de eu falar, como nós estudamos na aula passada, que eu saí da reunião. Olha como é que é diferente. O da reunião está se referindo ao verbo sair. Só que quando eu falo sair, eu falo que eu saí de algum lugar. Eu saí de algum lugar. Então isso aqui já não é mais objeto, porque isso representa lugar. É uma locução adverbial porque a reunião ocorre em um lugar. Se é uma locução adverbial, sintaticamente é um adjunto adverbial. Né? Só para você prestar atenção. Né? Porque se nós estivéssemos aqui numa aula de morfologia, ele saiu da sala, ele saiu da reunião, é de onde ele saiu. É de onde, é lugar. Mais de uma palavra que se refere a verbo, locução adverbial. Se eu tiver locução adverbial,
Não se esqueça de que nós teremos adjunta adverbial. Então isso não pode ser objeto direto, não pode ser objeto indireto, não pode ser ligação. Esse é aquele caso do verbo anote aí, intransitivo mais adjunta adverbial. Eu não quero vocês confundindo, por favor, objeto indireto de adjunta adverbial. Eu não vou convencê-los dessa diferença, não vou convencê-los da diferença se você continuar fazendo perguntinhas. Quem sai, sai de, quem fala... Não. Você tem que analisar. Se é uma locução adverbial, não podemos ter, eu repito, objeto. Tem na tabela, toda locução adverbial é adjunta adverbial. Né? Eu coloquei até um exemplo parecido. Ó. Eu só antecipei aqui. Oh, meu Deus. Tá ruim isso aqui. Ó, não tá firmando. Espera aí que eu consigo. Bem devagarzinho. Isso. Ó, tem a ver com o exemplo que eu acabei de dar. Eu só antecipei, ó. Os deputados é o sujeito. Saíram de onde? Do plenário é o lugar, é uma locução adverbial de onde. E saíram às 23 horas, é o tempo. Locução adverbial de tempo. Então, gente, não se esqueça das circunstâncias mais comuns, é onde, lugar, como, modo, porquê, causa, quando, tempo. Eu falo, saíram do plenário de onde? Aí é lugar. Saíram quando? Às 23 horas. Os dois são circunstâncias. Então esse aqui é um adjunto adverbial de lugar e esse aqui é um adjunto adverbial de tempo. Então, se o aluno estiver pensando em transitivo direto, não pode, porque nessa construção não existe objeto direto. Se o aluno estiver pensando em transitivo indireto, não pode, porque nessa construção não existe objeto indireto. Se o aluno estiver pensando em verbo de ligação, não pode, porque tem de ter no mínimo o predicativo do sujeito. Se o aluno estiver pensando em transitivo direto e indireto, aí que não tem como. Por exclusão, o que vai ser isso? Verbo intransitivo. Não há objeto direto, não há objeto indireto, é um verbo intransitivo. Olha essa aqui agora, outra moleza pra gente. Dilma é o sujeito, obrigou, exemplo antigo, né, professor? Dilma não está obrigando mais nada. Obrigou. Quem obriga alguém. O Banco Central, objeto direto. Porque não há preposição, mas ele pede dois complementos. Quem obriga alguém a alguma coisa. Esse a baixar, essa oração, porque tem baixar é verbo, exerce a função de objeto indireto. Esse a é uma preposição, ele não é um artigo, porque para ser artigo deveria acompanhar o substantivo expresso. E aí nós não temos nenhum termo acompanhando, né? Então, o que é que eu digo? Quem obriga alguém, contudo, obriga alguém a alguma coisa. Eu obrigo alguém a alguma coisa, né? Eu obrigo alguém a alguma coisa. Transitivo direto e indireto. Agora, a número, então, ó, obrigou o Banco Central a baixar, é uma oração substantiva, objetiva indireta, a gente vai estudar depois. Mas essa oração tem valor de objeto indireto introduzida pela preposição a. 6 fizemos, aquela de quebra de paradigma. Olha essa que legal. O advogado-geral da União, a gente está fazendo exercício de fixação. Olha o verbo. Olha só, chegou quando? Olha o quando. Na manhã deste domingo, 24. Chegou aonde? Ao Palácio do Planalto. Então aqui
tempo, locução adverbial, e aqui é lugar, locução adverbial. Porque nem tudo que tem a preposição a gente é objeto indireto. Porque até parece objeto, esse é o Palácio do Planalto. Mas eu não vou chamar de objeto porque a relação é com o verbo e nos dá a ideia de lugar, então é locução adverbial. Então vocês têm aquela famosa tabela da morfossintaxe, que eu trabalho com vocês aqui, análise sintática. Se você tiver a locução adverbial, nós teremos sempre o quê? Anote aí, por favor. Adjunto, adverbial de lugar. Aqui nós vamos ter o quê? Adjunto, adverbial de lugar, não, troquei. De tempo. Aqui adjunto adverbial de lugar. Meus amores, não há objeto direto, não há objeto indireto, papapá, é um verbo intransitivo. Ele é intransitivo, né? 8. Não faltarão oportunidades para compensar a ausência de acordos bilaterais. Qual é a transitividade desse verbo faltar? Por favor. O que vocês acham do verbo faltar? O que vocês acham? Gente, se não falta algo. Não falta o quê? Oportunidades, objeto direto. Posso contar um segredo para vocês? Olha aqui para mim. Isso aqui está errado. Por quê, professor? Porque se você classificar assim, eu te faço uma pergunta. O verbo faltar não é um verbo impessoal, né? Por não usar verbos impessoais em concordância. O verbo faltar tem de ter sujeito. Então você me pergunta, se você classificar assim, quem vai ser o sujeito? Ah, professor, para mim, indeterminado, eles. Só estiver cheio da maconha, cara. Tem como eu falar, eles faltarão oportunidades para... Eles faltarão oportunidades? Não. Então você vê que tem um erro. Sabe por quê? Nós temos uma tendência, anote aí, tudo. A sintaxe da língua portuguesa, a ordem direta, é SVO. Ou seja, sujeito, verbo e objeto. Então nós temos uma tendência muito forte de chamar de objeto quem vem depois do verbo. Nós fazemos isso constantemente. Constantemente. Chamamos de objeto quem veio depois do verbo. Cara, isso é perigoso. Isso é perigoso. Sabe na realidade o que vai ser isso aqui? Sujeito. Tanto é que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Oportunidades faltaram. Verbo intransitivo. Isso aqui, o não é adjunto adverbial de negação. O que é que faltou? O que é achar o sujeito? Isso ajuda. Pergunta o que ou quem. O que é que faltou? Oportunidades faltaram. Mas cuidado, porque se eu coloco aqui, ó, ocorreram mudanças no plano econômico. Sei lá. Qual é a tendência aqui, gente? De quem está depois do verbo é a posição do objeto. Então, é tendencioso aqui a pessoa falar assim, se ocorre algo. Aí o cara chama isso aqui de quê? Objeto. Mas aí quem vai ser o sujeito? Ah, professor, para mim, eles. Faz o sentido eu falar, Elite? Eles ocorreram mudanças? Não. Não faz sentido. Então tem um erro aqui. O que, ó, pergunta lá o que é que ocorreu? Mudanças ocorreram. É outro verbo intransitivo. Então eu peço a vocês para tomarem cuidado, tá? Porque a ordem da nossa sintaxe é o sujeito primeiro, depois verbo, objeto. Então nós, falantes da língua, olha para mim, por ser uma ordem direta, nós temos uma tendência de chamar de objeto todo mundo que vem depois do verbo. Então, é importante que você tenha atenção quanto a isso. Tenha atenção. Vamos lá. No Brasil não existe a consciência de bens públicos.
Não existe onde, galera? No Brasil. Isso é um adjunto adverbial de lugar. Não existe é um advérbio de tempo, de negação, adjunto adverbial. O que é que não existe no Brasil? Gente, cuidado se a gente chegar aqui. Se não existe algo. Se você fizer isso, você vai estar cometendo um erro. Quem vai ser o sujeito do existir? É fato que lá em verbos impessoais nós vamos dar que o verbo haver no sentido de existir é impessoal, mas o verbo existir tem de ter sujeito. Então fala para mim, o que é que não existe? Verbo intransitivo, de novo, com sujeito posposto. Então, gente, vocês verão, olha para mim, nas questões do CESP, que o CESP gosta de chamar de complemento verbal casos como esse, em que o sujeito vem posposto ao verbo, porque sabe que o falante acaba chamando de objeto. Então, tome cuidado com isso, por favor, tome cuidado. Vamos continuar? Após 6 horas com Scarf, Temer recebe Serra no Palácio de Jaburu. Gente, quem é um sujeito aqui? Aqui a gente achou o sujeito, Temer. Recebe. Quem recebe? Recebe alguém. Ele recebe quem? Está completando o verbo e não tem preposição. Objeto direto. Mas ele recebe onde? Esse no Palácio do Planalto está se referindo ao verbo. Como Serra também se refere a verbo. Só que da ideia de lugar, eu falo onde. Então a locução adverbial, toda locução adverbial é adjunto adverbial de lugar. Como eu tenho aqui também, ele recebe onde e recebe quando. Né? Eu falo assim, ele recebe quando. Quando é que ele recebe, professor? De uma locução adverbial, sintaticamente um adjunto adverbial. Eu quero de uma forma básica, olha para mim, comparar com vocês o adjunto adverbial, o papel, a importância semântica do adjunto adverbial numa frase, comparar ao objeto. Saiba de uma coisa, o objeto é um termo integrante, como eu já falei. Então o objeto acaba sendo algo mais necessário. O adjunto adverbial é um termo acessório. Então olha ali para o quadro. Quando eu falo para vocês, Temer recebe, o que vocês querem saber primeiro? Onde ele recebeu? Quando não? Você quer saber primeiro o que? Ou quem ele recebeu, no caso aqui. Quem ele recebeu? Eu já, gente, Temer recebe. Aí você pergunta, onde? Você não sabe nem o que ele recebeu ou quem ele recebeu? Então, o objeto, comparado ao adjunto adverbial, é uma informação mais necessária. Só para que você entenda, né? Então, gente, vamos ficar... Porque daqui umas 2 aulas nós vamos dar termos relacionados a nomes. Então, aposto, né, complemento nominal, adjunto nominal, eu quero que você diferencie muito bem uma coisa da outra. Muito bem. Uma coisa da outra. Beleza? Eu quero que você diferencie muito bem. Então, objeto, não confundir com adjunto adverbial. Tudo tem relação com o verbo? Tem. Mas o objeto é uma informação mais necessária comparada ao adjunto adverbial. Vamos continuar? 11. Muitos estudantes foram às ruas. Muitos estudantes, essa questão engana. Foram. Esse às ruas está se referindo ao verbo, tem sinal indicativo de crase, então tem preposição. Muita gente vai chamar isso de objeto indireto, principalmente que tem sinal indicativo de crase. Mas eu quero, quando eu digo foram, você me pergunta aonde? É lugar. Foram aonde? Então isso aqui não pode ser objeto, porque morfologicamente, se estivesse numa aula de morfologia, isso aqui seria uma locução adverbial. Desculpe. E toda locução adverbial na sintaxe elite é adjunta adverbial de lugar.
Ah, professor, mas eu não entendo esse negócio, até agora não sou da minha cabeça. Porque quem vai, pede complemento. Gente, tá errado isso, você não pode aprender assim. Eu falei que, na aula passada, eu falei que o verbo intransitivo, me acompanhe. Pode acontecer aqui, ó. Ele pode acontecer mais nada, ou pode acontecer mais adjunta adverbial, ou mais predicativo. Então ele pode ter aqui, quem chega, chega a. Pode acontecer mais adjunta adverbial. Né? Então esse negócio de falar que verbo intransitivo não pede preposição, isso é um perigo. O verbo iria aí pede uma preposição. Né? Quem vai a algum lugar. Eu só não posso chamar as ruas de objeto porque é a ideia de lugar que se refere a verbo. Então é uma locução adverbial. Locução adverbial pode ser objeto? Não! Então eu te ensinei a fazer isso excluindo. Para CVTD, devemos ter objeto direto, não temos. Para CVTI, deveríamos ter objeto indireto, as ruas não podem ser objeto indireto, não temos. Para ser de ligação, no mínimo, predicativo do sujeito, não temos. Por exclusão, o que é isso? Verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Intransitivo. Beleza, galera? Tudo bem? Eu não quero você confundindo isso, tá? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É mais de uma palavra, tem relação a verbo, é locução adverbial. Se é locução, não pode ser. Ah, mas parece um objeto. Parece um objeto, sim. Por integrar o sentido do verbo. Mas eu posso chamar de objeto? Não. Não posso. Vamos continuar? 12. Os alunos é o sujeito. Se tornaram disciplinados. Disciplinados se refere a alunos. É um adjetivo. Se eu tiver um adjetivo, por favor, o que o adjetivo pode ser? Fale para mim, por favor, meus amores. O que um adjetivo pode ser? Adjunta de nominal ou predicativo. Nesse caso, está se referindo ao sujeito? Está. Então, ele é um predicativo do sujeito. Se tornaram, os alunos eram uma coisa e agora outra. Há uma mudança de estado. Verbo de ligação. Tornar-se aí é de ligação. Então, para eu ter verbo de ligação, vamos lembrar a aula passada. São quantas características? 2. Tem de ter o predicativo que eu tenho, porque eu tenho um adjetivo. Adjetivo que se refere ao sujeito, ou palavra com valor adjetivo, é predicativo do sujeito. Tornaram-se, não é ação, tornaram-se, eles eram uma coisa, agora são outra. Mudança de estado. Então, existe a questão do estado e do predicativo. Então, neste caso, eu tenho verbo de ligação, porque eu tenho as duas características. Próxima. O bom samba é uma forma de oração. Vinícius de Moraes. Né? Vinícius de Moraes. O bom samba é uma forma de oração. Gente, uma forma de oração está caracterizando quem? Quem é isso? O bom samba. Eu sei que não existe o adjetivo uma forma de oração. Mas textualmente isso aqui tem função de adjetivo, se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Tá dando característica, é um verbo de ligação. Eu quero que vocês entendam que a nossa tabela só vai dar certo, olha para mim, se você usar a morfologia textual. Eu sei, eu tenho plena ciência que não existe o adjetivo, uma forma de oração, mas ele tem função de adjetivo. Eu acho engraçado que existem muitos alunos que classificam isso aqui como predicativo do sujeito. Mas quando eu falo que tem função de adjetivo, ele... Não, acho que não. Ô meu filho, o predicativo sai de que valor?
do adjetivo. Então, se você vir isso como de ligação, isso é predicativo do sujeito, você tem de confessar necessariamente o valor de adjetivo. Deixa de ser bobo. Textualmente tem essa função. Infelizmente, nós não acharemos em provas só os adjetivos bonito, feio, magro, gordo. Não. Existem expressões com valor adjetivo, que é o caso aqui. Então, nesse trecho de Vinícius de Moraes, né? Então eu peço que você fique esperto, com isso, né? Então, está caracterizando o sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Galera, só exercício de fixação. Fizemos 12 agora. Só frasinha solta. Pá, pá, pá. Eu estou te treinando. Não estou pegando questão de concurso ainda. Já são 2 aulas sem fazer questões de concurso. Mas é porque eu estou te dando base para que na frente você detone. Beleza, galera? Galera, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.